Olá, alunos do quinto ano A, quinto ano B e quinto ano C. A professora Marli está aqui novamente para uma aula de ciências. Nós vamos falar hoje sobre água salgada, água doce e água salobra. Vamos lá? Os tipos de água que nós encontramos na natureza. Os principais tipos são: a água potável é aquela que nós consumimos, é aquela que nós bebemos, usamos para cozinhar, para tomar banho, é a água que chega até a nossa casa. A água salobra possui grande quantidade de sal ou outra substância dissolvida, encontrada em regiões de mangue, não pode ser consumida pelo ser humano. A água doce é a encontrada principalmente em lagos, rios, lagoas, geleiras. A água salgada é a água do oceano, a água do mar. Então, água salgada nós encontramos nos oceanos e nos mares. Então, aqui uma imagem, né, do mar, água salgada. A água doce nós encontramos nos rios, nos lagos, lagoas, geleiras e os aquíferos. Então, aqui nós estamos vendo um rio, onde está correndo a água. Esse rio é de água doce. A água salobra é encontrada em manguezais. Os manguezais é o local onde a água do mar se encontra com a água dos rios. Esses locais, a água é chamada de salobra, porque ela possui uma quantidade maior de sal que a água doce, mas em quantidade menor que a água salgada, que é a água do oceano e do mar. Os manguezais são locais ricos em nutrientes e muitos animais se reproduzem nos manguezais. E ele é conhecido como berçário natural. Nós estamos vendo a imagem de um manguezal. Agora, a professora vai para a página da apostila para vocês entenderem melhor. Agora, vamos para a página da apostila, a página 12. Água doce, salobra e salgada. Acompanhe a professora. A água dos mares e oceanos contém uma grande quantidade de sais dissolvidos. Por isso, ela é chamada de água salgada. A água da maior parte dos rios, lagos, lagoas, geleiras e aquíferos contém uma quantidade muito menor de sais dissolvidos, sendo chamada de água doce. E esse tipo de água que nós bebemos após ser tratadas. Estamos vendo a imagem aqui, olha, de um rio e de uma planície litorânea onde tem o mar. Nos rios como o Amazonas, na região norte do Brasil, a água é doce. Já no mar, como na praia do Caldeirão, em Florianópolis, a água é salgada. Nos manguezais e em alguns outros locais, a água é chamada de salobra. Ela contém uma quantidade maior de sais que a água doce. Porém, essa quantidade ainda é menor que a água salgada. Então, vamos ver aqui uma imagem, a imagem de um manguezal. Daí tem uma explicação. Os manguezais ocorrem em locais onde a água do mar se encontra com a água dos rios. Nesses ambientes ricos em nutrientes, muitos animais se reproduzem e seus filhotes se desenvolvem. Por isso, eles são conhecidos como berçários naturais, os manguezais. Agora, a página 13. Aproximadamente 97% de toda a água existente no planeta é salgada, sendo encontrada nos mares e oceanos. Portanto, apenas cerca de 3% da água é doce. Além disso, a maior parte dessa água está congelada em geleiras. Desse modo, a porcentagem de água doce
que pode ser utilizada para beber, cozinhar, tomar banho e realizar todas as outras necessidades das pessoas e de inúmeros outros seres vivos, é muito pequena. Por isso, é preciso economizar e não poluir ou contaminar a água, evitando que se torne imprópria para o consumo. Então, nós já conversamos sobre isso, que a água deve ser, usada com sabedoria, com cuidado. Nós temos que preservar na hora de tomar banho, na hora de escovar o dente, não desperdiçar e não poluir, não jogar sujeira nos rios, principalmente nos rios, na água do mar também. Mas nos rios, nós já conversamos sobre isso, na aula passada de ciências. Então, vamos continuando aqui. Disponibilidade da água no mundo. Então, aqui está representando a quantidade de água, 97% água salgada. É uma porcentagem bem grande, E só os 3% que resta, que são de água doce. E essa água doce, se nós fôssemos representar toda essa água doce dentro de uma garrafa de água de 2 litros, a água doce que caberia para nós seria um copinho de 50 ml. Então, nós temos que realmente cuidar muito bem dessa água, porque ela pode faltar se nós não cuidarmos, se continuarmos a poluir, a usar, sem ter cuidado, sem protegê-la, sem jogar lixo nos rios, tendo sempre o cuidado. Geleira Perito Moreno, na Argentina. As geleiras não devem ser vistas como uma alternativa à obtenção de água doce, pois elas são muito importantes para manter o equilíbrio climático e ambiental do planeta. Então, nós não podemos pensar que a geleira ela vai derreter e nós vamos precisar. Ela tem que se manter porque ela faz com que ela dá o equilíbrio climático para a natureza. E nós precisamos também das geleiras. Agora, uma curiosidade. Você sabia? Sentir sede é sinal de que o nosso corpo precisa de água. A água que bebemos é transportada pelo sangue para todo o corpo. Contudo, se bebermos água com muitos sais minerais dissolvidos, a quantidade de sais minerais no sangue vai aumentar. Para manter o equilíbrio, o nosso corpo começará a perder água, produzindo mais urina. É por isso que, em situações de sede extrema, como de pessoas que estão perdidas em alto mar, tomar água salgada não é uma boa opção. Em vez de hidratar o corpo, a água do mar provoca a desidratação e aumenta a sede. Então, a água que nós bebemos é água doce. A água salgada nós não podemos consumir, porque em vez de ela fazer bem para o nosso organismo, não, ela vai desidratar o nosso organismo e vai aumentar a nossa sede. Nós bebemos água para ficar hidratado, então é a água doce que nós consumimos. Agora, na página 14, Eu, Cidadão. No dia 22 de março de 1992, a Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu o Dia Mundial da Água, para que, todos os anos, questões importantes relacionadas à água fossem discutidas nesse dia e medidas práticas para resolver essas questões fossem planejadas por pessoas do mundo inteiro. Então, esse dia foi, pela Organização Mundial da Saúde, foi instituído o Dia Mundial da Água, para que questões importantes fossem discutidas e se planejar também como manter a água limpa, como preservar a água da natureza, a água doce. Entretanto, as ações de cuidado com a água devem ser pensadas e praticadas todos os dias, não poluindo nem desperdiçando esse recurso indispensável à vida. Inspirado nessa proposta,
reúna-se com 2 colegas e pesquisem os problemas relacionados à água, existentes na escola ou no bairro em que vocês moram. A pesquisa pode envolver conversas com pessoas da comunidade. Depois elabore um cartaz ou folder apresentando os problemas identificados e algumas possibilidades de solução para esse problema. Então, voltamos ao assunto reunião com um amigo, né? Nós não podemos fazer isso no momento, mas vocês podem pesquisar alternativas que estão sendo estudadas para a preservação da água, certo? Então, vocês podem pesquisar na internet, em livros, em revista e escrever um textinho sobre a água, certo? Depois, vocês vão ter uma atividade agora na próxima página. Então, aqui nós estamos vendo 3 imagens. Então, tá lá, rio, lago e mar. Atividade, lápis na mão. Analise as imagens da lateral e recorte aquela que representa o corpo d'água situado mais próximo ao local em que você mora. Em seguida, colhe-a na ficha da próxima página e faça uma pequena pesquisa. Pode ser por meio da conversa com um adulto, para preencher a ficha com os dados sobre esse corpo d'água. Então, vocês vão olhar aqui. Eu tenho um rio, eu tenho um lago e tenho um mar. Qual dessas 3 figuras está mais relacionada ao ambiente, ao local que eu vivo? Eu não moro num litoral, eu não moro numa cidade de litoral, então não vai ser o mar. Perto da minha casa, será que tem um lago? Ou se na cidade de São Paulo, onde eu moro, tem rio? Sim. Então, vocês vão pegar a imagem que mais está próxima do local onde você vive. Daí, na página 15, você vai pegar uma das imagens, vai colar nesse espaço, vai escrever o nome do corpo d'água, se é lago, se é mar ou se é rio. Que tipo de água essa figura que você colou tem? É uma água doce? É água salgada? Ou é uma água salobra? Esse corpo d'água está poluído, sim ou não? Vocês vão pensar, não simplesmente na imagem, vocês vão pensar no rio que tem próximo ao local onde você vive, aonde você já passou por ele, como que ele está esse rio, se ele está poluído ou não. As pessoas podem utilizar essa água desse rio. Vamos pensar no rio que a gente está acostumado a ver, que ele atravessa a cidade de São Paulo. Caso sim, de que maneira? Ou uma curiosidade sobre ele. Você vai escrever, se você colar a figura do rio, sobre esse rio que corta a cidade de São Paulo. Tá? Na número 2, observe essa cena. Nós estamos vendo algumas crianças, né? Estamos vendo lixo reciclável, lixo orgânico. A gente sabe que o orgânico é o resto de comida. Reciclável é todo aquele lixo que pode ser reutilizado. Ao fazer um piquenique, muitas embalagens de alimentos precisam ser descartadas. Que cuidados devemos tomar ao descartar essas embalagens? Qual é a relação entre o descarte incorreto do lixo e a poluição da água? Vamos pensar, né? Muitas pessoas pegam lixo e jogam em lugar indevido, principalmente dentro dos rios. Está poluindo a água? Sim. Faça um X em pelo menos 3 itens representados na ilustração em que a água é encontrada. A seguir, há algumas maneiras simples de economizar água. Assinale aquelas que você e seus familiares costumam praticar no dia a dia e tente começar a adotar as demais. Então, vocês vão olhar aqui, vão ler cada uma, vão assinalar aquelas que você já pratica e vão pensar em quais vocês poderiam adotar para melhor utilizar a água, certo? Então, a professora já leu com vocês as páginas da apostila, já dei uma explicação anteriormente. Nós também já falamos sobre a água na aula anterior. Vocês vão completar essas atividades, certo? Da página 15,
ler as páginas, reler novamente, né? Porque eu já li, vocês podem reler para poder responder as questões. Tá bom? Então, fique com Deus, tenham um bom dia.